Enquanto nós estivermos alicerçados na palavra de Deus, né, o nosso comportamento espelhado à palavra de Deus, então nós temos total garantia que vamos vencer os nossos inimigos. A partir do momento em que nós deixamos de obedecer a palavra de Deus, estamos por conta própria. Então vamos meditar nessa palavra e vamos seguir ela, né? Cada conselho, direção que ela nos dá. Hoje, então, 1 Samuel 6, vamos ver se a gente chega ao 7 e ao 8 também. Vamos pedir a direção? Meu Deus, eu peço que o Senhor nos conduza, dirigindo os nossos pensamentos. Fala conosco. Eu convido o Teu Espírito para estar entre nós e que Ele possa falar através dessas palavras. Graças a Deus. Então, 1 Samuel 1, 6, versículo 1. Havendo, pois, estado a arca do Senhor na terra dos filisteus 7 meses, os filisteus chamaram os sacerdotes e os adivinhadores, dizendo: que faremos nós com a arca do Senhor? Fazei-nos saber como a tornaremos a enviar ao seu lugar. Então, a arca havia sido roubada pelos filisteus, mas agora eles tensionam devolver a arca, porque eles foram tomados de tumores, de hemorroidas e uma invasão tremenda de ratos, um inferno generalizado. Porque, na verdade, eles venceram Israel, porque Israel estava desprotegido, porque eles quebraram a sua aliança com Deus. Mas quem pode tocar em Deus? O inimigo não pode tocar em Deus. Então, agora eles estão tensionando devolver a arca. No 3, os quais disseram: se enviardes a arca do Deus de Israel, não a envieis vazia, porém sem falta enviareis uma oferta para expiação da culpa. Então sereis curados, e se vos fará saber, porque a sua mão não se retira de vós. Então disseram: qual é a expiação da culpa que lhe havemos de enviar? E disseram: segundo o número dos príncipes dos filisteus, 5 hemorroidas de ouro e 5 ratos de ouro, porquanto a praga é uma mesma, sobre todo vós e sobre todos os vossos príncipes. Então, eles não mandariam essa arca vazia, né? Não colocariam dentro da arca, mas enviariam uma oferta ao Senhor. Quer dizer, eles mesmo sendo incrédulos, seguidores de Dagon, eles entenderam que precisavam fazer também uma oferta para Deus, né? E o 5, fazei, pois, umas imagens das vossas hemorroidas e dos vossos ratos que andam destruindo a terra, e dai glória ao Deus de Israel. Porventura, aliviará a sua mão de cima de vós, e de cima de vosso Deus, e de cima de vossa terra. Então, aquela guerra que estava havendo não era apenas uma guerra física contra os filisteus, mas uma guerra de deuses. Deus estava então guerreando contra Dagon, e Dagon estava sendo vencido pelo Deus de Israel. No 6, por que, pois, endurecereis o vosso coração como os egípcios, e Faraó endureceram os seus corações? Porventura, depois de os haver tratado tão mal, os não deixaram ir e eles não se foram? Agora, pois, tomai e fazei-vos um carro novo, e tomai 2 vacas com crias, sobre as quais não tenha subido o jugo, e atai as vacas ao carro, e tirai delas os seus bezerros, e levai-os para casa. Então aqui eles identificaram que quem tirou o povo do Egito foi Deus. Então um testemunho, né? Tantos anos já havia se passado desse feito, mas ainda se falava a respeito do Deus de Israel, que havia tirado o povo da terra do Egito, né? No 8, então, tomai a arca do Senhor e ponde-a sobre o carro, e colocai num cofre, ao seu lado as figuras de ouro que lhe haveis de oferecer em expiação da culpa, e assim enviareis para que se vá. Vede então, se ela subir pelo caminho do seu termo a Bet-Semes, foi ele quem nos fez este grande mal. E se não, saberemos que não nos tocou a sua mão, e que isso nos sucedeu por acaso. E assim fizeram aqueles homens e tomaram 2 vacas que criavam as ataram ao carro, e os seus bezerros encerraram em casa, e puseram a arca do Senhor sobre o carro,
como também o cofre com os ratos de ouro e com as imagens das suas hemorroidas. Então as vacas se encaminharam diretamente pelo caminho de Bet-Semes e seguiram o mesmo caminho, andando e berrando, sem se desviarem nem para a direita nem para a esquerda. E os príncipes dos filisteus foram atrás delas até o termo de Bet-Semes. Então, quem dirigiu aquelas vacas para a direção correta? Foi o anjo do Senhor, que ninguém via, mas ele estava ali guiando aquelas arcas para a devolução da arca ao lugar certo. No 13. E andavam os de Bet-Semes fazendo a cega do trigo no vale, e levantando os seus olhos viram a arca, e vendo-a se alegraram. E o carro veio ao campo de Josué, o Bet-Semita, e parou ali, onde havia uma grande pedra, e fenderam a madeira do carro, e ofereceram as vacas ao Senhor em holocausto. E os levitas desceram a arca do Senhor, como também o cofre que estava junto a ela, em que estavam os objetos de ouro, e puseram-no sobre aquela grande pedra. E os homens de Bet-Semes ofereceram holocaustos e sacrifício ao Senhor no mesmo dia. E vendo aquilo, os 5 príncipes dos filisteus voltaram para Ecrom no mesmo dia. Estas, pois, são as hemorroidas de ouro que enviaram os filisteus ao Senhor em expiação da culpa, por Astote, uma, por Gaza outra, por Ascalon outra, por Gate outra, por Ecrom outra, como também os ratos de ouro segundo o número de todas as cidades dos filisteus, pertencente aos 5 príncipes, desde as cidades fortificadas até as aldeias e até Abel. A grande pedra sobre a qual puseram a arca do Senhor ainda está até o dia de hoje no campo de Josué o Bet-Semita. E o Senhor feriu os homens de Bet-Semes, porquanto olharam para dentro da arca do Senhor. Feriu do povo 50.070 homens. Então o povo se entristeceu, porquanto o Senhor fizera tão grande estrago entre o povo. Então 2 coisas eu percebo aqui. Primeiro, quando eles viram a arca chegando, eles se alegraram muito, pela chegada da arca. A alegria tomou eles, porque foi devolvida a glória de Israel. Mas, ao mesmo tempo que eles fizeram tudo certo, fizeram um sacrifício agradável a Deus, aqui no versículo 19 diz que eles olharam para dentro da arca. A curiosidade deles fez com que morresse 50.070 homens. Olha quantos homens morreram por curiosidade, porque a arca não poderia ser tocada por qualquer pessoa, somente aquele levita escolhido por Deus para a transportar. E eles resolveram abrir a arca para ver o que estava lá dentro, sendo que eles já sabiam que havia lá a tábua dos 10 mandamentos, o maná que desceu do céu estava ali dentro, e a vara de Arão. Quer dizer, eles fizeram erroneamente aquilo. Quer dizer, agora se entristeceram porque Deus havia feito algo muito grande de mal contra eles. Mas eles não entenderam. Eles foram vencidos pelo inimigo, agora estão vencendo porque receberam a glória de Deus de volta, que é a arca, mas estão perdendo para Deus também. Olha que ponto que chega uma pessoa que ela perde o temor a Deus, Ela faz coisas que antes ela condenava. O comentário do 19 do bispo diz: a irreverência dos homens de Bet-Semes para com a arca demonstrou falta de respeito e temor ao sagrado. Deus havia determinado que ninguém olhasse ou tocasse nos objetos santificados do tabernáculo. Por isso aqueles homens foram punidos. Muitas pessoas não têm mostrado consideração, zelo ou respeito ao que é santo. Um exemplo disso é quando tocam naquilo que pertence ao Senhor, isto é, nas primícias dos seus rendimentos. Por isso, elas sofrem com a ação do mal, pois ficam desprotegidas por Deus. Não devemos nos apropriar, nem mesmo cobiçar o que é de propriedade do Altíssimo. Quem tem essa consciência evita muitas aflições em sua vida. Por isso que em Malaquias, no versículo 3, no capítulo 3, no versículo 8, diz lá: com maldição sois amaldiçoado. Quer dizer,
Não existe maldição sem causa. E a maldição que eu estou me referindo não é proferida de Deus para o ser humano, mas são consequências da atitude dele em tocar no que é sagrado, nas primícias que devem ser devolvidas para Deus. No 20, então, disseram os homens de Bet-Semes: quem poderia subsistir perante esse santo Senhor, Deus? E a quem subirá de nós? Enviaram, pois, mensageiros aos habitantes de Kiriat-Jearim, dizendo: os filisteus remeteram a arca do Senhor, descei, pois, e fazei-a subir para vós. Uma fé apoiada na religiosidade, ela é assim. Ela vive de altos e baixos. Ao mesmo instante em que ela está muito feliz por algo bom ter acontecido, ela já se entristece achando que Deus está punindo ela. Ela não reconhece, ela não consegue entender que aquilo que Deus já fez de bom é suficiente para ela ser grata e continuar confiando que Deus vai continuar agindo. Mas ela já culpa a Deus pelos seus fracassos. 1 Samuel 7. Então vieram os homens de Kiriat-Jearim e levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram a Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. E sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Kiriat-Jearim. E tantos dias se passaram, que até chegaram 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel pelo Senhor. Então, olha só, não era para a arca de Deus estar na casa dessa pessoa e também nessa cidade todos prosperarem, já que era a presença do próprio Deus. Pelo contrário, eles estavam lamentando, porque quando não se há uma aliança com Deus, então não há bênção de Deus sobre a vida da pessoa. Então, primeiro, nós temos que fazer o que está determinado na palavra de Deus para que haja o retorno. Então, Deus é para você o que você tem sido para Ele. Por isso que lá Ele diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E depois provai-me nisto, se não vos abrir a janela dos céus e derramar uma bênção sem medida. Então, quer dizer, está determinado a janela dos céus abertas e a bênção sem medida. Mas primeiro, você precisa obedecer a palavra de Deus. Aí o 3. Então, falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Então, o segredo para a vitória deles estava em se converter, né? Quando você está seguindo um caminho, e esse caminho está contrário ao que você quer para o seu destino, então você precisa converter, né? Você precisa dar uma volta e voltar o caminho contrário. Então, converter a Deus é exatamente isso. É você ver a humanidade seguindo o caminho da perdição e você andar na mão contrária que eles estão andando. Então ele fala: servir ao Senhor só, porque é só a Ele que nós podemos servir. O comentário diz assim: Samuel propôs aos israelitas que se voltassem para o Eterno de todo o coração e que abandonassem a idolatria. Eles queriam ter proteção, mas para que isso acontecesse, precisariam ter o Altíssimo como único Senhor da sua vida. Nenhuma pessoa pode receber os benefícios da fé e, sobretudo, a salvação, se não tiver coragem de obedecer a Deus e renunciar a tudo que a impede de ter comunhão com Ele. Manter amizades com quem zomba da fé, esconder pecados e contar mentiras são alguns exemplos de conduta que afastam o ser humano do Criador. Então, a primeira coisa que deve haver é se voltar para Deus. No 4. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Balaíns e os Astarotes e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai a todo Israel em Mispa e orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispa e tiraram água e a derramaram perante o Senhor e jejuaram aquele dia. E disseram ali: pecamos contra o Senhor. E julgava Israel os filhos de Israel em Mispa. Ouvindo, pois,
os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa subiram os maiorais dos filisteus contra Israel, o que ouvindo os filhos de Israel temeram por causa dos filisteus. Então quer dizer, os inimigos não se deram por satisfeito e agora que estão recuperados, se voltam contra Israel novamente. No 8, por isso disseram os filhos de Israel a Samuel, não cesses de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. O comentário diz, não cesses de clamar. A fé nos dá acesso direto ao trono do Altíssimo e nos isenta de ficar dependentes da oração de outras pessoas. Mas os israelitas, por não possuírem essa fé, dependiam do clamor do profeta. Como uma pessoa fiel a Deus, você não deve viver na dependência de ninguém, pois o Senhor Jesus disse que tudo o que pedirmos ao Pai, em seu nome, segundo a sua vontade, receberemos. E podemos conferir isso em João 14, do 13 ao 14. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. O Eterno nos ouve não por merecimento, pelo que somos ou pelo que fazemos, e sim pela fé no Senhor Jesus, que é a palavra viva. Forte, não é? Quer dizer, quando nós temos essa fé, a fé que nós temos, ela se torna um canal que nos liga a Deus e que torna todas as coisas possíveis. Então, por isso vem o clamor. Às vezes a gente nota na igreja que o pastor está clamando a pleno pulmão, né? Ele está falando com Deus. Mas há pessoas que nesse momento era para unir a sua fé com a do pastor e clamar junto com ele a Deus em favor daquela situação. E ela fica em silêncio, quer dizer, ouvindo o que o pastor está orando, mas não fazendo a sua oração. Ou dependendo da oração do pastor, recebendo a oração do pastor, mas não realizando a sua. Significa dizer que você vai terminar por não receber nada de Deus, porque a fé é individual. Então você ouve o pastor falando, orando a Deus, faça você também a sua. A união da fé vai provocar o milagre. No 9, então tomou Samuel um cordeiro de mama e sacrificou-o inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. E trovejou o Senhor aquele dia com grande estrondo sobre os filisteus, e os confundiu de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Então quer dizer, aquilo que eles não poderiam fazer, porque eles estavam em menor número ou não tinham condições de lutar, Deus lutou por eles e fez com que aquele exército de filisteus fossem derrotados, não mais por homens, mas pelo próprio Deus. No 11, e os homens de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Bet-car. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o nome dela de Ebenezer, e disse, até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. E as cidades que os filisteus tinham tomado a Israel foram restituídas a Israel, desde Ecrom até Gate, e até os seus termos Israel arrebatou da mão dos filisteus, e houve paz entre Israel e entre os amorreus. E Samuel julgou a Israel todos os dias da sua vida. Ia de ano em ano e rodeava a Betel, a Gilgal, a Mispa, e julgava a Israel em todos aqueles lugares. Porém voltava a Ramá, porque estava ali a sua casa, e ali julgava a Israel, e edificou ali um altar ao Senhor. O altar sempre está presente na vida do homem de Deus, e da mulher de Deus, claro. Por isso que ali Ramá significou o altar de Deus. Então, por mais que ele andasse executando o seu trabalho como juiz, ele voltava sempre a Ramá, ao altar. O juiz naquela época não é como o juiz de hoje, para julgar causas, né? Não era apenas isso.
mas ele ia para resolver assuntos. A palavra dele era a palavra final, como a palavra de um rei. Então, ele julgava situações, mas também resolvia problemas. Por isso que os juízes, eles tinham que ter esse canal aberto com Deus, essa direção dada por Deus para que eles pudessem vencer as batalhas. Bom, espero ter te ajudado. Vamos nos manter nessa fé, mantenha essa comunhão com Deus, vamos meditando na palavra de Deus, não buscando conhecimentos bíblicos, porque o conhecimento bíblico não nos ajuda em nada. Vamos buscar conhecer a Deus e prosseguir em conhecê-lo, tá certo? Que Deus continue abençoando você, dê o seu gosto nesse vídeo, faça o seu comentário e espalhe essas boas novas.